Fala, meu povo! Eu sou o professor de Geografia Leônidas Dutra e bem-vindos ao meu canal. Toda semana, alguns alunos me perguntam: Leônidas, o que cai no Enem? O que vai cair na prova? Eu respondo com toda certeza: dinâmica populacional é um tema que sempre é trabalhado na prova de humanas do Enem. Então, quer gabaritar a prova? Quer fazer mais de 40 questões? Acompanhe essa videoaula até o final. O que é que a gente tem que trabalhar, pessoal? Dinâmica populacional brasileira. O que é que tem mais importante nisso? O nosso processo de transição. Nada é mais recorrente na prova do Enem em se tratando de aspectos populacionais do que a nossa transição populacional. Contudo, para entender essa transição, primeiro eu tenho que entender o que seria a estrutura etária, porque essa transição demográfica é uma mudança na estrutura etária brasileira. A estrutura etária é como a população total, a população absoluta, está dividida nas faixas etárias. E eu subdivido essas faixas etárias em três grandes grupos, tá? No topo eu deixo os idosos. No meio da pirâmide eu trabalho a população em idade ativa e a população economicamente ativa. São mais ou menos sinônimos, tá bom? A diferença. E na base da pirâmide são as crianças e os jovens. E as políticas públicas de um país se baseiam nessa estrutura etária. E como eu havia dito, essa estrutura etária ela está passando por uma transição. Então constrói aula comigo, pessoal. Estou trabalhando na dinâmica populacional brasileira. Qual aspecto? A transição demográfica. O que é a transição demográfica? É uma mudança na estrutura etária. O Brasil está deixando de ser um país predominantemente jovem para um país predominantemente idoso, ou seja, com muitos idosos, muitos velhos. Prove isso, professor Leônidas. Eu quero que vocês observem, produção, puxa a imagem aí para frente, produção. Eu quero que vocês observem apenas dois grandes grupos. Os idosos e as crianças e os jovens, primeiramente no ano de 1970, que é essa pirâmide aí. Eu tinha 42% mais ou menos de jovens e eu tinha aproximadamente quase 4% de idosos. Quando eu avanço para a pirâmide de 2010, esses números, já apresentam mudanças significativas de 3,7% vai para quase 7% e de 42% para 25%. Ou seja, há um aumento da população idosa e uma diminuição da população jovem. E esses números ficam mais impressionantes ainda quando eu avanço, quando eu faço uma projeção para 2030 e para 2060. Em 2030, o contingente populacional de idosos, que era aproximadamente de 4%, já está aí, gente, passando dos 13%. Jovens já caiu apenas para 18%. Quando eu vou para 2060, eu tenho uma população onde 26% da população são de idosos e apenas 14,5% de crianças e jovens. Volta para cá, produção. Então, o que é transição demográfica? É uma mudança na estrutura etária que vai levar a população ao seu envelhecimento. E aí a gente tem que saber o que agora, turma? O que provoca a transição demográfica, ou seja, o processo de envelhecimento da população brasileira. E eu vou ter dois motivos extremamente importantes. Eu vou ter a diminuição da natalidade, dos nascimentos, da fecundidade, ou seja, do número de filhos por mulher, aliado ao aumento da expectativa de vida. Desses dois fenômenos, atualmente, coloca aqui, produção, ó, a queda na natalidade, da fecundidade, é o principal motivador hoje da transição demográfica brasileira, tá? Construindo comigo. Eu já sei o que é transição demográfica, eu já sei o que provoca a transição demográfica, agora eu tenho que saber as consequências desse fenômeno. A gente vai ter aí o envelhecimento da população, nós vamos ter uma escassez de mão de obra, ou seja, a gente vai ter também um encolhimento, a diminuição
da população em idade ativa, da população economicamente ativa, ou seja, provocando uma carência de mão de obra. Isso já ocorre na Europa, já ocorre no Canadá, já ocorre no Japão. E nós vamos ter também mais dois processos importantes. Uma maior pressão no sistema previdenciário, nas aposentadorias. Se eu tenho mais idosos, eu vou ter mais gente, teoricamente, se aposentando. Ou seja, tivemos agora a reforma da Previdência. O que provocou isso? O envelhecimento da população. E, por fim, nós temos uma maior pressão no sistema de saúde. Então, turma, atentos para esses pontos. São muito importantes, são extremamente recorrentes no Enem. Então, se gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, aciona o sininho e até a nossa próxima aula.